Eu sempre brinco que a comunicação não violenta parece até mágica, porque ela não é sobre os dois lados acharem o meio do caminho, aquele ponto frustrante em que cada um abre mão um pouco. A CNV é sobre os dois lados saírem satisfeitos. Mas que truque que é esse para todo mundo sair satisfeito de um conflito? Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou a Madeleine Marcelino, sou psicóloga, mestre e doutora em psicologia, e esse aqui é o quarto vídeo de uma série que eu estou fazendo sobre comunicação não violenta, a CNV. Se você ainda não viu os outros vídeos, pode ir lá conferir, mas vou fazer uma breve recapitulação. O segredo da CNV é a gente falar de uma forma que vai evitar apertar gatilhos de defensividade na outra pessoa, porque senão começa aquela guerra. Em vez de usar palavras que sejam rótulos, que sejam avaliações, a gente vai organizar o que a gente está falando de uma maneira a descrever o que a gente viu, o que a gente gostaria que mudasse, e falar um pouquinho sobre os nossos sentimentos e necessidades ali por trás. A CNV chama de necessidades um conjunto de coisas que todos os seres humanos compartilham entre si, necessidades que são humanas, básicas e universais. Você tem essas necessidades, eu tenho, todas as pessoas que você conhece têm também. A gente pode estar falando de uma pessoa que mora numa aldeia isolada, a gente pode estar falando de uma pessoa na China, na Nova Zelândia, na Europa, absolutamente todo mundo, porque elas realmente são básicas e universais. Elas têm a ver com a espécie humana. E que necessidades são essas? Não é uma lista fechada, mas existem alguns conjuntos de necessidades que acabam sendo um consenso que todo mundo tem. Em primeiro lugar, a gente tem necessidades que têm a ver com a nossa integridade física, com o funcionamento do nosso corpo. E aí dentro vai ter, por exemplo, a necessidade de comer, de beber água, de descansar. Sim, gente, descansar é uma necessidade básica. Tem gente que às vezes até acaba esquecendo disso e sente culpa, por exemplo, de estar descansando. Saúde, numa maneira geral, e segurança física também acabam entrando nesse conjunto. Mas para além disso, as pessoas têm necessidades de pertencimento, de sentir que o que elas fazem é reconhecido, de se sentir conectadas em outras pessoas. A gente tem necessidade de se sentir ouvido, amparado. Outro conjunto de necessidades tem a ver com a vontade de aprender, com a vontade de se realizar, de entender o mundo ao seu redor. E claro, da nossa vida ter um propósito. Existe também uma necessidade que costuma estar por trás de vários conflitos, que é a necessidade de autonomia. A gente sentir que é a gente que está escolhendo o rumo que a nossa vida está indo. Então, todas as pessoas têm essas necessidades, são coisas da nossa espécie, mas não é toda hora que todas essas necessidades estão piscando no painel ali, chamando a sua atenção. Por exemplo, quando está perto do almoço e a sua barriga está roncando, a necessidade de se alimentar vai estar ali chamando atenção para você. Mas logo depois do almoço, ela dá uma acalmada e você pode focar em outras necessidades que você tem. A prioridade das nossas necessidades também mudam com o passar do tempo. Por exemplo, quando eu era adolescente, a necessidade de pertencimento, de sentir que os meus amigos iam me aceitar no grupo deles, era assim fundamental. A minha vida girava em torno disso. Agora que eu sou adulta, eu continuo tendo necessidade de pertencimento, mas o meu dia a dia acaba focando muito mais na minha necessidade de conseguir me sustentar, conseguir garantir que eu vou ter o básico para minha sobrevivência. Uma grande premissa da CNV é que todas as ações que os seres humanos fazem podem ser ligadas de alguma forma a uma dessas necessidades. Se você puxar o fio de qualquer comportamento, pequeno, grande, alguma coisa séria que você está vivendo, ou algo que você faz no automático, como escovar os dentes quando você acorda, todos podem ser ligados a alguma necessidade. E quando a gente começa a reparar nisso, isso abre espaço para uma visão muito mais humana, no sentido de entender a humanidade por trás da gente e das outras pessoas. Porque você percebe que todas as ações que você faz e que as outras pessoas fazem estão ligadas a uma necessidade. E essas necessidades são compartilhadas. Ou seja, são as mesmas necessidades que você também tem. A CNV não é sobre a gente só aceitar de boa porque a outra pessoa teve os motivos dela e a gente que se vire porque era o direito dela. É mais profundo que isso. Vamos para um exemplo que é super clássico. Você mora com alguém e vocês tinham combinado alguma coisa sobre quem ia lavar a louça. Você sai de casa e quando você volta, você achava que ia estar lavada e não está.
Em vez da gente simplesmente apontar o dedo e falar que a outra pessoa é preguiçosa, que não dá pra contar com outra pessoa, a gente fala o quanto a gente ficou chateada e qual a necessidade que a gente tinha por trás daquilo, ao mesmo tempo que a gente se abre pra entender o que a outra pessoa vai falar. É possível que a pessoa fale, por exemplo, que ela estava muito cansada naquele dia e que ela optou por não lavar para poder cuidar disso. Não vai ser agradável, e eu não tô dizendo que a gente deveria deixar tudo passar. Então, ai, ela queria descansar, então tudo bem. É algo que precisa ser discutido, porque os seus sentimentos importam também. Mas quando a gente consegue entender que a pessoa não lavou a louça porque ela estava tentando suprir uma necessidade dela, que você também tem, ou seja, a necessidade de descanso, isso faz com que a conversa flua de um jeito muito diferente do que iria fluir se a questão tivesse virado imediatamente acusação. Então, na CNV, você acessa a sua humanidade por meio dessas necessidades e vai tentar se conectar com as necessidades da outra pessoa. Isso torna o nível da conversa muito mais humano. E assim vocês conseguem juntos pensar em uma solução sem demonizar a pessoa. E vale um parênteses essencial. Entender a necessidade por trás da ação de uma pessoa não é concordar, não é desculpar, não é passar pano. É simplesmente chegar na raiz do problema para que uma solução possa ser pensada com calma e eficiência. A questão é que quando a gente consegue chegar na raiz dos problemas, descendo na profundidade desse nível de necessidades, a gente vai conseguir pensar em soluções muito melhores, sem virar aquele cabo de guerra. E também, gente, muito importante, esse esforço de fazer a CNV faz sentido dentro de relações que você planeja manter. Então, é uma pessoa que você gosta, que você ama, que você convive, alguém da sua família, uma amizade, um colega de trabalho, que vai continuar fazendo parte da sua vida e que você quer que aquela relação seja o melhor possível. Se for uma relação que você não faz questão de ter aquele vínculo, você não precisa ficar fazendo esse processo de entender sempre o lado da outra pessoa. A CNV é sobre construir uma ponte e não o dever moral de entender o lado de todo mundo. E agora a gente chega no ponto mais central da habilidade da CNV, que está relacionada com as necessidades. É a habilidade de separar necessidade e estratégia. Em nível de necessidade, não existe conflito, porque todos os seres humanos têm as mesmas necessidades. É coisa da nossa espécie. Mas o conflito surge porque as pessoas têm ideias diferentes de quais estratégias elas devem usar para atingir aquelas necessidades. Todo mundo gosta de descanso, de justiça, de liberdade. A questão é que cada um usa um jeitinho para tentar atingir isso. Tem gente que, depois de uma semana de trabalho que foi muito estressante, vai querer descansar saindo para beber e dançar com os amigos. Para outras pessoas, descanso depois de uma semana de trabalho é ficar sozinho em casa lendo um livro. Conseguiu perceber por que a maioria dos conflitos aparece? As necessidades na CNV são realmente palavrinhas que cabem numa lista. Não existe necessidade de um tênis de marca, não existe necessidade de aquela pessoa te ligar naquele horário. Pensa assim, uma pessoa de um lugar muito distante já teve essa necessidade na vida dela? Se não, então não é necessidade, é estratégia. Quando a gente está querendo algo, é muito comum a gente confundir a necessidade que está por trás e a nossa estratégia para atender aquilo. Então a gente vai acabar pedindo para as pessoas aquilo que a gente quer, achando que está falando necessidades, mas na verdade a gente está falando a nossa estratégia para aquilo. E lembra que eu falei do truque para todo mundo sair satisfeito? A questão é que quando a gente consegue mapear as necessidades de cada um, as pessoas podem trocar de estratégias. Elas vão continuar tendo a necessidade delas atendida, mas a estratégia talvez tenha que mudar. Um exemplo: você chamou a sua amiga para ir no cinema, ela não foi e você ficou chateada. Vale a pena você tentar entender qual era a necessidade sua daquele momento. Será que você queria diversão? Será que você queria conexão? Sabendo o que é, você pode procurar outra forma de lidar com aquilo. Você pode, por exemplo, procurar outra pessoa para ir no cinema ou combinar outro dia para se conectar com a sua amiga. Em geral, quando a gente está batendo o pé porque a gente quer porque quer uma coisa, é porque a gente está com receio de não ter uma necessidade atendida. Mas quando a gente consegue negociar com a gente mesmo e com a outra pessoa de que a nossa necessidade vai ser atendida, mas talvez com outra estratégia, isso vai tirando os nós que estão dentro da gente. E como saber se a gente realmente conseguiu entender qual que é a necessidade que tem por trás daquilo? Geralmente,
Quando a gente nomeia a nossa necessidade, a gente sente um alívio, uma sensação de é isso aí dentro de nós. Muitas vezes, numa conversa, a gente vai chegar achando que a nossa necessidade é uma, mas depois a gente vai percebendo que não é bem aquilo. E a gente vai mapeando até encontrar o que realmente está por trás do que a gente está sentindo. No exemplo da louça, talvez você tenha chegado, visto que a louça estava ali e ficado muito bravo. Você sentiu essa irritação dentro de você e vai falar com a pessoa, mas usando o raio CN vezador. Talvez você comece falando para a pessoa que você está chateada porque você tinha uma necessidade de ordem, de limpeza. Mas, até o final da conversa, você vai percebendo que o que realmente pegou naquele momento não era a necessidade de ordem e limpeza, mas a necessidade de justiça, a necessidade de previsibilidade, porque vocês tinham combinado algo que a pessoa não fez. Ao mesmo tempo em que você também respeita que a pessoa tem que ter autonomia para entender quando que ela vai descansar e quando que ela vai fazer alguma coisa. Depois de mapear as necessidades de todo mundo, fica mais fácil da gente pensar em soluções criativas que atendam todas as necessidades que estão em jogo. Muitas vezes, quando os nossos sentimentos e necessidades são ouvidos, automaticamente eles já diminuem de volume. Quando você consegue falar para a pessoa: olha, combinados são muito importantes para mim, eu preciso de previsibilidade na nossa relação, eu preciso confiar que se a gente combinou uma coisa sobre a louça, isso vai ser feito, mas eu entendo o seu lado também de querer descansar. Como a gente pode lidar com isso? Quando a gente se abre dessa forma, a chance de que essa conversa vai funcionar é muito maior. Talvez você perceba que nem fazia tanta questão assim daquela louça ser lavada. Você só quer criar essa conexão e ter essa sensação de que pode confiar na pessoa. Talvez a pessoa nem estava tão cansada assim e te ouvindo falar o quanto você se importa com o relacionamento de vocês dois, ela pode correr para lavar a louça e começar a se atentar para fazer isso mais vezes. Então, a CNV não é sobre todo mundo sair pulando de felicidade o tempo todo. Os conflitos são resolvidos, mas não necessariamente aquilo que todo mundo queria vai ser feito. Mas a questão é que todo mundo ali vai se sentir cuidado, ouvido. E isso faz toda a diferença. Mapear sentimentos e treinar essa habilidade de separar necessidade de estratégia é um passo gigante e que precisa mesmo de treino. Lembre-se também de que para fazer CNV, você precisa não só mapear as suas necessidades e os seus sentimentos, mas ter abertura para ouvir os sentimentos e necessidades da outra pessoa. Essa parte de conseguir ouvir o lado da outra pessoa é tão importante que vai ganhar uma segunda temporada aqui no canal. Dessa forma, a gente consegue entender realmente como que se aplica a CNV na prática. Mas antes disso, para fechar a nossa primeira temporada com chave de ouro, vai vir a quarta grande habilidade da CNV: como fazer pedidos claros que aumentem a chance da pessoa querer contribuir com a gente. Se você não quer perder esse vídeo, já se inscreve e ativa o sininho. E compartilhe esse vídeo de aqui com alguém que você acha que vai gostar de aprender mais sobre CNV. E me conta aqui nos comentários, qual necessidade você acha que hoje em dia está sendo a sua prioridade? Até o próximo vídeo!